Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos dando prosseguimento e início nas nossas gravações das aulas de legislação institucional da Brigada Militar para as carreiras da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou trabalhar diretamente no slide, riscando e como se um presencial fosse. Vamos ganhando tempo, vamos trabalhando da maneira correta, em que vocês, meus alunos, tenham condições de estudar e compreender o conteúdo da maneira mais simples possível, tá ok? Vamos adiante. Bom, antes de nós entrarmos na Lei 10.990, propriamente dita, nós fazemos um link na Constituição Estadual, em que nós trabalhamos o artigo 46, com link no 29 ao 45 também. Por que eu faço isso? No artigo 46 ao 48, que trata da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, que são os servidores públicos militares, ali nos termos da Constituição Estadual, tá? Existem esses links em que nós temos condições e necessidade de estudarmos. Bom, os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, eles são servidores públicos militares do Estado, tá? Eles são regidos por estatutos próprios, que esses estatutos são estabelecidos em quê? Em lei complementar. O avaliador aqui da futura banca de vocês colocaria lei ordinária, e isso os derrubaria algumas posições. Lembrem-se que uma questão, por exemplo, no último CTSP do policiamento, fez uma grande diferença. Temos alunos de excelente qualidade que não foram adiante no CTSP em decorrência de uma questão. Então, nós vamos atentar para esses detalhes miúdos, porque existe um ditado que o diabo vive nos detalhes, tá? Vamos lá. Lei complementar, eles trocam isso por lei ordinária. E o que eu quero que vocês entendam? Atentem-se para os detalhes. Remuneração especial do trabalho que exceder a quantas horas? A jornada de 40 horas. 40 horas semanais. Ok? 40 horas semanais. Acesso a cursos e concursos que signifiquem ascensão funcional, independente de idade e estado civil. Aqui eles tirariam esse independente e deixariam ali com as restrições da idade, estado civil, só eu não vou aprofundar nesses detalhes. Aqui no 3, regime de dedicação exclusiva. Nos termos da lei, ressalvado o disposto na Constituição Federal. Isso aqui nós encontramos lá no artigo 42. Estabilidade às praças. Com quanto tempo? Com 5 anos de efetivo serviço prestado à Brigada Militar. 5 anos de efetivo serviço prestado à Brigada Militar. Estabilidade, 5 anos. Quais os detalhes desse nosso primeiro slide? Lei complementar, 40 horas, independente de idade e estado civil, dedicação exclusiva e estabilidade às praças com 5 anos de efetivo serviço, ok? Vamos lá. Lei complementar, vejam bem, lei complementar. O que é essa lei complementar? Espera aí só um pouquinho, que a canetinha riscou errado ali. Lei complementar, tá? Que é as questões ali da patente do servidor. Lei complementar também, vejam bem, nada de lei ordinária, somente lei complementar. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária de servidor militar que morrer ou ficar permanentemente, eu vou marcar aqui, ficar permanentemente inválido, em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como na mesma situação praticar ato de bravura, tá? Ali, queridos, é aquela parte que eu falei que nós encontrávamos na Constituição Estadual que todo mundo a menospreza numa preparação para soldado, para sargento, para tenente, para capitão da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Mas, como eu sou dos detalhes, eu não perdi isso, tá? Então, queridos, vamos aos artigos da Constituição Estadual, que são os itens aplicados aos servidores públicos civis do Estado, que se aplicam aos servidores públicos militares nos termos do artigo 47 da Constituição. São direitos de servidores públicos civis, e também aqui eu vou colocar e alguns dos militares,
Alguns direitos aplicam-se aos militares. Tá? Alguns direitos aplicam-se aos militares. Além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Vamos lá. Remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União. Quero marcar pela União, porque como eu digo dos detalhes, o Rio Grande do Sul tem um salário mínimo regional. Então, fixado pelo Estado, eles trocariam aqui, mas está União para os trabalhadores urbanos e rurais. Irredutibilidade de vencimentos ou salários, 13º salário vencimento igual a remuneração integral ou no valor dos proventos de aposentadoria, salário família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda, na forma da lei, tá? Gozo de férias anuais remuneradas. Lembrem-se que lá na lei de 1990, que nós veremos a posteriori, essas férias elas foram permitidas, o gozo em até 3 períodos, tá? Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal e com pagamento antecipado. Licença à gestante sem prejuízo do emprego da remuneração com a duração de 120 dias. Pausa. Em 2018, nós tivemos uma alteração que alterou a Lei 10.990, Estatuto dos Servidores Militares do Estado, e a Lei 10.098, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Sul, em que a licença gestante passou para 180 dias. Ah, mas, Kelch, o que eu faço? Atenta para o comando da questão. Se as duas respostas estão corretas. Se a questão perguntar, nos termos da Constituição Estadual, 120 dias. Nos termos da Lei 10.990, 180 dias. Eu coloquei ali abaixo, tá? Licença paternidade, que não consta o prazo aqui na na Constituição Estadual, mas lá na 10.990 e na 10.098, 30 dias, tá? Lembrem-se também que lá na 10.990, quem já estuda mais tempo para CTSP, para CSPM, para CBA, lembra que antigamente tinha os prazos conforme a idade do adotado. No entanto, hoje nós não temos mais isso, tá? Licença paternidade nos termos fixados em lei, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, tá? Vamos adiante. Artigo 31, lei complementar. Não vimos nenhuma lei ordinária até agora. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, de modo a garantir isonomia de vencimentos, tá? Parágrafo 6º do artigo 31. As promoções de grau a grau, tá? Elas ocorrerão em momento de juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, promover o servidor é um ato discricionário do chefe de poder, tá? Juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, observados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessária previsão legal de cargo vago, produzindo efeitos a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado. Vedada, tudo que é vedado, salvo, exceto, ressalvado, eu quero que vocês marquem e não se percam, tá? Vamos adiante, queridos. Lembrem-se dos detalhes. Vamos lá. As progressões de nível dentro de uma mesma classe da carreira ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, ressalvadas aquelas decorrentes de critérios exclusivamente objetivos na forma da lei. Cargos em comissão. Aqui eu só quero que vocês vejam o parágrafo 1º, que eles não serão organizados em carreira,
tá? Cargos em comissão não serão organizados em carreira. Artigo 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Uma leiturinha tranquila aqui, tá? Parágrafo 1º, leitura. Parágrafo 2º, também, tá? Parágrafo 4º, licença capacitação. Isso aí também alterou lá em 10.990. Parágrafo 4º, a lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, o direito ao afastamento por meio de licença para realizar curso de capacitação profissional. Licença para realizar curso de capacitação profissional. Que guarde pertinência com seu cargo ou função, com a respectiva remuneração e sem prejuízo de sua situação funcional, por até 3 meses. Vejam bem um detalhezinho aqui, queridos, até 3 meses e não 3 meses, ok? Até 3 meses, desculpa, e não 3 meses, tá? Não acumuláveis conforme disciplina legal. Vedada a conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer. Ou seja, tu não pode mais vender a licença capacitação, como era na licença prêmio, tá? Na forma da lei. Parágrafo 9º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 10. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário, ou seja, vocês não incorporam mais as funções gratificadas após o advento da Emenda Constitucional 113 de 2019, que alterou lá a Constituição Federal. Antes de mais nada, que eu esqueci de falar no início da aula, eu falo alto porque eu sou surdo, tá? Ainda não tive tempo de colocar o meu aparelho, a vida é muito corrida. Vamos adiante. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado. Parágrafo único, 13º, até o dia 20 de dezembro. Vamos adiante. Artigo 36, leitura. Artigo 37, vamos lá. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Aqui no parágrafo único está uma cereja do bolo prática da atividade. Vocês não tiravam as licenças prêmios e aí quando vocês não tiravam, vocês as averbavam e aquele tempo dos 3 meses se tornava 6, ou seja, em dobro. E aqui está a proibição, isso aqui já era proibido na Constituição Federal, no artigo 40, a proibição da contagem do tempo ficto, tá? E isso foi regulado em 2019 no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvar direito adquirido, ou seja, aqueles que já tinham permaneceram tendo esse mesmo direito, queridos, tá? Vamos adiante. 38, aqui. Aposentadoria aos 62 se mulher e 65 se homem, tá? Vamos adiante. Parágrafo 3º, leitura. Artigo 40, leitura. Artigo 41, fala do regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Aqui não tem muito detalhamento para nós. Aqui, no artigo 41A, fez a separação de IP Previdência e IP Saúde, em que nós servidores pagamos um valor alto e não conseguimos ter o acesso adequado ao IP Saúde. Mas tranquilo, vamos lá. Artigo 42. Ao servidor público adotante ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas na forma da lei.
Artigo 44, leitura. Artigo 45, servidor público processado, civil ou criminalmente em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, terá direito à assistência judiciária pelo Estado. Tranquilo, tá? Retornando ao artigo 48, a lei poderá criar cargos em comissão privativos de servidores militares, correspondentes às funções de confiança a serem desempenhadas junto ao governo do Estado e aos presidentes da Assembleia Legislativa e dos tribunais estaduais, tá? Os titulares desses cargos, tá? Eles seguirão manterão sua condição de servidor militar, tá bom? E terminamos a primeira parte da nossa aula, que era a introdução para que nós chegássemos com qualidade na Lei 10.990. Vamos lá, até a segunda parte.